Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo sobre as histórias mais impactantes da Bíblia. Afinal, conhecer a fundo a vida dos personagens bíblicos nos ajuda a entender melhor a nós mesmos e a nossa caminhada espiritual. Vamos mergulhar juntos na história de um rei poderoso, um profeta corajoso e 7 palavras que mudaram para sempre o curso da história. Acompanhe a jornada que irá revelar o poder da verdade e as consequências do pecado, mesmo para os mais poderosos. Prepare-se para desvendar o mistério por trás de 7 palavras fatais, como Natã desmascara o pecado oculto do maior rei da Bíblia. O rei Davi, um nome que ecoa pela história como um dos maiores reis de Israel, um homem escolhido por Deus, um pastor que se tornou rei, um guerreiro que derrotou gigantes. Mas essa imagem gloriosa esconde uma faceta obscura, um pecado oculto que ameaçava não apenas sua vida pessoal, mas o próprio destino da nação. Sua história nos ensina que a grandeza não está isenta de fraquezas e que mesmo os mais ungidos precisam enfrentar suas próprias sombras. Afinal, como um homem tão perto de Deus poderia cair tão profundamente? A resposta está escondida em um encontro crucial, um confronto silencioso que mudaria para sempre a vida de Davi, o encontro com o profeta Natã. E foi nesse encontro que 7 palavras mudaram tudo. A prosperidade do reino de Davi era evidente. Jerusalém florescia, as fronteiras eram seguras, o povo vivia em relativa paz. Mas por trás desse esplendor, um pecado se aninhou, devorando a alma do rei. Davi, homem de guerra e de fé, cometeu adultério com Batseba, a esposa de Urias, um de seus valentes guerreiros. Para encobrir sua culpa, ele ordenou a morte de Urias, um ato de crueldade que selava o seu destino. Imagine a opulência do palácio real contrastando com a escuridão do pecado que assolava o coração do rei. Qual era o peso dessa culpa, esse segredo sufocado que corroía sua alma? Esse segredo, que permaneceu oculto por um tempo, logo seria exposto à luz. A sombra do pecado pairava sobre o reino, um peso insuportável para o coração de Davi. Mas Deus, em sua infinita justiça e misericórdia, enviou Natã, um profeta de grande sabedoria e coragem, para confrontar o rei. Natã, conhecendo o coração de Davi, não o atacou diretamente, mas usou uma parábola, uma história que atingiria profundamente a consciência do rei, sem expô-lo publicamente de imediato. Imagine a cena: o palácio real, o rei em seu trono e o profeta Natã com suas palavras cheias de sabedoria e poder. Qual a estratégia de Natã para confrontar o rei tão poderoso? Como ele conseguiria trazer à tona a verdade sem causar uma revolta? A parábola de Natã foi uma obra-prima de retórica. Com maestria, ele pintou um cenário que espelhava a própria situação de Davi, mas sem mencioná-lo diretamente. A história de um rico que roubou a ovelha única de um pobre tocou profundamente a consciência de Davi, provocando em seu coração uma reação de indignação e justiça. A ironia da situação era devastadora. Davi, que sempre defendeu os pobres e os desvalidos, agora via seu próprio pecado refletido na parábola. Sua ira justa, direcionada ao homem rico da parábola, logo se voltaria para si mesmo. Como ele reagiria a essa revelação? Como ele se sentiria ao ser confrontado com suas próprias ações? Então vieram as 7 palavras fatais, que ecoam até os dias de hoje. Tu és o homem. A revelação direta, clara e incontestável chocou Davi. Natã, com coragem e firmeza, desmascarou o pecado oculto do rei, expondo toda a sua crueldade e falta de justiça. As 7 palavras não apenas condenavam Davi, mas também o chamavam à confissão e ao arrependimento. Davi, mesmo em sua grandeza, não estava acima da justiça divina. A verdade cruel havia sido revelada. Mas qual seria a reação do rei após essa revelação tão contundente? Como ele lidaria com a consequência de suas escolhas? A confissão de Davi foi sincera e arrependida. O peso do pecado o esmagava. Ele reconheceu sua culpa, seu orgulho, sua covardia.
Sua humildade diante de Deus foi um testemunho de sua fé genuína. Após a confissão, veio o julgamento, mas também a misericórdia. Deus não o abandonou, mas o corrigiu, mostrando a importância do arrependimento sincero. A história de Davi e Natã é um exemplo poderoso do poder da justiça e da misericórdia de Deus. Mas além do arrependimento, quais foram as consequências da ação de Davi? Qual o peso que ele carregaria a partir daquele momento? As consequências do pecado de Davi foram profundas e devastadoras. Sua família foi assolada pela tragédia. Sua relação com Deus foi abalada. Sua imagem pública foi manchada. Mas, apesar de tudo, a história de Davi demonstra a possibilidade do perdão e da restauração. Deus não o rejeitou por completo. A misericórdia divina se estendeu a ele, permitindo que ele se arrependesse e experimentasse a restauração em sua fé e relacionamento com Deus. Mas o que podemos aprender com o arrependimento de Davi e como isso se aplica à nossa vida? Através da história de Davi, compreendemos que a grandeza não isenta da responsabilidade. Mesmo aqueles que possuem grande autoridade e influência são responsáveis pelas suas ações. A justiça divina é implacável, mas a misericórdia é abundante para aqueles que se arrependem sinceramente. As 7 palavras de Natã foram um divisor de águas na vida de Davi, revelando a verdade que muitas vezes tentamos esconder, revelando o peso do pecado que muitas vezes tentamos ignorar. Mas qual o legado de Davi e Natã para nós hoje, séculos após o ocorrido? O legado de Davi e Natã é a importância de viver uma vida íntegra, transparente diante de Deus. É um chamado à humildade, à confissão sincera e ao arrependimento genuíno. A história nos ensina a valorizar a verdade e a justiça, mesmo quando isso nos confronta com nossas próprias fraquezas. O episódio serve como um alerta para que busquemos a verdade em nossas vidas e reconheçamos a importância da justiça divina. A história de Davi nos lembra que somos responsáveis pelas nossas ações e que Deus nos chama à conta. Mas qual a mensagem central que podemos extrair desta poderosa história? A mensagem central é a soberania de Deus e a importância do arrependimento sincero. Deus vê o coração do homem, conhece nossos segredos e nossos pecados. Ele nos ama incondicionalmente, mesmo em nossos momentos de fraqueza e pecado. Mas Ele também nos chama à responsabilidade por nossas ações, exigindo um arrependimento verdadeiro e profundo. A história de Davi e Natã nos encoraja a buscar a verdade, a confessar nossos pecados e a buscar a reconciliação com Deus. Assim como Davi experimentou o perdão e a restauração, também nós podemos experimentar a graça de Deus em nossas vidas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar do poder do arrependimento. A história de 7 palavras fatais como Natã desmascarou o pecado oculto do maior rei da Bíblia. É um poderoso testemunho da justiça e da misericórdia de Deus. Nos lembra que ninguém está isento das consequências de seus atos, mas também que a porta do perdão e da restauração está sempre aberta para aqueles que se arrependem de coração. Que essa história nos inspire a viver uma vida de integridade, transparência e busca constante da presença de Deus. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões sobre essa narrativa impactante. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A sombra da adúltera se estendia sobre o palácio, um segredo pesado como chumbo no coração do rei. Davi, o homem escolhido por Deus, o pastor que se tornou rei, o compositor de salmos que ecoavam a glória divina, estava afundando em um abismo de pecado, um abismo cavado por sua própria luxúria. O silêncio cúmplice da corte amplificava o eco da culpa, um eco que só o profeta Natã, com sua fé inabalável e coragem excepcional, ousaria quebrar. Mas como ele faria isso? Como confrontar o homem mais poderoso do reino sem ser aniquilado?
A resposta estava em uma parábola, uma narrativa cuidadosamente construída para atingir o coração endurecido do rei. Uma narrativa que se tornaria parte da história sagrada, eternamente lembrada como o conto das 7 palavras fatais, como Natã desmascarou o pecado oculto do maior rei da Bíblia. Assistir a essa saga nos ajuda a entender a grandeza de Deus e a fragilidade do homem. Se você busca entender a força da fé e a gravidade do pecado, este vídeo é para você. A parábola de Natã é um estudo em si. Ele não acusou Davi diretamente. Não houve um julgamento inflamado, cheio de palavras ásperas e condenações. Ao contrário, ele tecia sua narrativa com sutileza, cada frase cuidadosamente escolhida para tocar a consciência do rei. Ele descreveu um rico homem com numerosos rebanhos e um pobre homem com apenas um cordeiro, uma imagem que ressoava com a vida simples e humilde que Davi viveu antes da sua ascensão ao poder. A narrativa foi construída para criar empatia em Davi, para que ele pudesse sentir a dor do pobre homem antes de perceber a sua própria culpa. Foi um golpe de mestre, uma estratégia tão eficaz quanto devastadora. Mas qual seria a reação de Davi? A pergunta paira no ar, um mistério pronto para ser desvendado. A fé inabalável de Natã será suficiente para atingir o coração endurecido do rei? A reação de Davi foi explosiva. Sua ira se acendeu ao ouvir o desrespeito do rico homem. Sua justiça indignada gritou por vingança. A justiça que ele tanto ansiava para o pobre homem era a mesma justiça que se esquivava dele. O mesmo julgamento que ele buscava para o outro se voltava agora contra ele. Ele não viu o reflexo da sua própria culpa até o momento da revelação. Natã, com a serenidade de quem conhece a verdade, então solta a sentença: Tu és o homem. Aquelas 7 palavras cuidadosamente escolhidas trouxeram à tona o pecado oculto de Davi, deixando o rei em silêncio, confrontado com sua própria hipocrisia. Mas a história não termina aqui. A consequência do pecado de Davi é uma parte crucial deste estudo bíblico, uma lembrança das consequências de nossas escolhas. O que aprendemos com a queda de um rei? Que lições podemos tirar dessa história para nossas próprias vidas? A confissão de Davi foi um ato de humildade, um reconhecimento da sua própria falibilidade diante de Deus. Sua contrição foi genuína, uma demonstração de arrependimento profundo. Ele reconheceu o peso do seu pecado, a ofensa que causara a Deus e a sua família. Em meio à dor e à culpa, a fé de Davi ainda brilhava, embora ofuscada. Ele clamou por perdão, mostrando a grandeza da misericórdia divina. A história de Davi não glorifica o pecado, mas sim a misericórdia de Deus, um ato de graça que se estende mesmo àqueles que falham gravemente. Mas a misericórdia divina não significa imunidade às consequências. Qual seria o peso das consequências do pecado de Davi? Essa questão é crucial para a compreensão completa desta narrativa. As consequências do pecado de Davi foram devastadoras. A morte do filho resultante do seu adultério e a destruição na sua família serviram como um doloroso lembrete da gravidade do seu ato. A espada nunca se afastaria da sua casa. O sofrimento que ele experimentou foi um preço alto a pagar pelo seu pecado, um testemunho do impacto que nossas ações têm em nossas vidas e nas vidas dos outros. Mas a história de Davi não termina no sofrimento. É no meio da dor que vemos a misericórdia de Deus mais claramente. O perdão oferecido a Davi, apesar das consequências, evidencia a infinita graça divina. Deus não o abandonou, mesmo em seu momento mais baixo. O que Davi aprendeu com suas tribulações? E que lições práticas podemos extrair dessa experiência para nossas próprias vidas? A lição mais profunda da história de Davi e Natã reside na importância da honestidade e do arrependimento. O pecado, por mais oculto que seja, sempre terá consequências. A ocultação do pecado, como Davi tentou fazer, apenas amplifica a dor e o sofrimento. A confissão honesta, por outro lado, abre caminho para o perdão e a restauração.
Davi, em sua humildade, nos ensina que mesmo os erros mais graves podem ser perdoados por Deus, desde que haja arrependimento genuíno. Mas a justiça também é importante. A justiça divina, presente na narrativa, mostra que não há como escapar das consequências de nossas ações. Qual o significado da justiça e misericórdia divina na vida de um pecador arrependido? A história de Davi nos lembra que mesmo aqueles que estão em posições de poder não estão isentos do julgamento de Deus. Sua posição não o blindou das consequências de seus atos. Na verdade, sua posição de influência tornava seu pecado ainda mais grave. Este é um lembrete importante para todos nós. Nossa relação com Deus transcende quaisquer títulos, posições ou realizações. Independentemente de nossa situação, somos chamados a viver uma vida de integridade e obediência a Deus. Como aplicar este ensinamento em nossa própria jornada de fé? Que medidas podemos tomar para nos aproximar de Deus e viver uma vida santa? A graça de Deus é evidente na história de Davi. Apesar da gravidade de seu pecado, Deus não o abandonou. Ele ofereceu perdão e restauração, demonstrando sua infinita misericórdia e amor. Essa é a mensagem central da história. O perdão de Deus está disponível para todos aqueles que se arrependem genuinamente de seus pecados. Não importa o quão longe tenhamos caído, a graça de Deus está sempre disponível para nos levantar novamente. Como podemos cultivar uma mentalidade de gratidão pela graça ilimitada de Deus? Como podemos receber e transmitir esse amor e perdão aos outros?